Fala galera, hoje tem live. Fala DVT, Salve, salve, mano Raul. e aí na paz? Na paz. Um pouco doente, mas de boa. Tá doente também? É isso aí. E aí, tá animado pra live de hoje? Nossa primeira live oficial, não é isso? Tô, bora, da hora hoje. Vamos esperar aí, vamos ver Vamos, se vamos entra ver se uma a galera galera vai, aí. vai curtir. Cara, eu tô brilhando, bicho. Tá um calor da porra aqui, bicho. Tá calor mesmo. Eu tô aqui, tá fechado aqui, vou abrir um pouco a janela aqui. O fogo é o barulho, né? Mas é Não, isso eu aí. ia até abrir um pouco a janela aqui. Eu ia até Quem abrir sabe faz também, ao vivo. mas tá rolando. É isso aí. Tá rolando aquela feirinha de noite. Puto Sei. barulho da porra. Falei, vou ter que ficar no calor mesmo. Não tem jeito, fazer o quê? Não tem É jeito, isso a aí. gente. Enquanto não tem uma casona com ar-condicionado, a gente fica aqui no calor mesmo, não tem jeito. E é isso aí, vamos ver se entra uma galera aí. Hoje, o pessoal que já está entrando É, aí, hoje a gente vai falar um pouco aí do que deve ter. hoje a gente vai falar um pouco sobre o desfraude, um momento tão aguardado aí por alguns pais, que é o que É isso finalmente a aí. gente vai parar de gastar dinheiro com fralda. Já entrou a Carol Soares aí, já entrou o Matheus. Vamos ver se entra uma galera aí. Carolzinha, Carolzinha, A gente vai falar chama. hoje. Hoje a gente vai falar um pouco então aí do desfraude, vai contar um pouco da experiência. Eu tenho duas pequenas, tô com uma aí com 2 anos, que é a idade do desfraude aí. Então acho que vai ser Isso, bom aí para os papais novos aí, para a galera aí que chegar aí para ter um pouco de entendimento, na verdade, e pegar algumas dicas aí de quem passou e quem está passando, quem está no processo, na verdade, do desfraude. exatamente. É um período que algumas pessoas falam que tem que ter com 2 anos, outras pessoas falam que pode ser mais para frente ou antes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre exatamente isso, o momento certo do desfraude, como fazer. Lógico que a gente vai falar um pouco da experiência, você que está vivendo e eu que passei, e um Já pouco que a gente passou. estudou, aí, que a gente foi estudando ao longo desse tempo, e a gente vai passar essa capivara pra galera aí. É isso aí, pro pessoal aí que chegou novo na nossa página aí, não tá entendendo muita coisa. Eu e meu parceiro aí, Devito, a gente resolveu criar um podcast aí sobre a paternidade. O Diego Exatamente. tem um filhinho, eu tenho duas pequenas, uma de 2 anos e uma de 6 meses agora. O Felipe tá com quantos anos, Diego? O Filipe tá com 4 anos. Fez agora no 4 anos. começo, no começo do ano mês passado. 4 anos quase redondo. Exatamente. Então a gente tem esse podcast aí que está disponível aí em todas as plataformas aí de áudio. Vocês podem pesquisar aí eu vou deixar até um link aqui para vocês clicarem direto e escolher lá qual a sua plataforma de preferência, qual plataforma você usa aí para poder ouvir música, ouvir podcast. E aí a gente já tem alguns Exatamente. episódios. Amanhã sai um episódio novo, ia sair hoje, mas acabou não rolando, mas amanhã tem episódio novo direto lá na na nossa, nossa plataforma. Isso. E a facilidade, cara. Onde você gosta de ouvir seu som, a gente tá. Então, se E o você curte o legal, e o Spotify, legal que Deezer, se você é do time do iPhone, estamos em todos os lugares. em todos os lugares. Recentemente aí também a gente entramos, na verdade, no ranking aí dos 20 podcasts sobre a paternidade, sobre educação infantil, na verdade, né? Educação, exatamente. Que E aí, foi uma surpresa, porque era almejado, lógico, né? A gente ia uhum, escalar esse ranking aí, mas eu
particularmente, pensei que isso daí ia demorar ainda mais uns bons meses, né? Uhum. Pô, praticamente com 2 meses de podcast a gente entrar já no top 20 é foda, bicho, da hora. Então, legal. Da última, a gente fez uma live surpresa aí para agradecer, mas nos nossos perfis pessoais aí. Mas a gente sabe que é um nicho Isso. bem fechado, um nicho específico, então claramente é um pouco mais fácil, mas a gente já ficou muito feliz aí com o retorno do pessoal que tá ouvindo aí esse podcast. O pessoal está acompanhando a nossa página, as pessoas que estão chegando aí, estão elogiando, estão somando aí nesse conteúdo, as mulheres que estão ajudando a gente também no processo, principalmente. Exatamente, as minas fortalecendo, sempre dando dica, apoio também. Tem uns mano que tá apoiando muito, A achando o trampo Nathalie da entrou aí, hora. ó. Isso Beijo, que, Nathalie. salve Nath, isso é o mais reconfortante e recompensador. Foda. Exatamente. Eu tive que me preparar aqui também hoje para fazer essa live aqui, porque 20 horas é justamente o horário que a gente prepara as meninas aqui, faz aquela rotina aí de banho, de mamar, de comidinha, e aí é justamente esse horário das 20, então adiantei já o banho, a Estelinha já tá, dá até para ouvir ela aqui chorando um pouco aqui, porque já tá na hora já dela ler o livrinho dela aqui e deitar praticamente, Não, mas hoje é por um bom motivo, eu já o pior é adiantei, que daqui a pouco. A Audrey acabou de chegar do trampo também, já foi dar um banho nele, aí já adiantou essa parte, salvou o rolê. Obrigado, amor. E o Caio aí entrou também. Salve, mano Faísca. Fala, Caio. A gente tá Belezinha? enrolando um pouquinho, esperando a galera entrar aí, quem for para entrar, se estabilizar, entender o que tá acontecendo, tá? Hoje nós fizemos uma live agora essa semana, foi essa semana ou semana Foi passada? essa Não sou ruim semana, de foi data. começo da semana, começo da semana. Foi de susto, foi em cima da hora, principalmente para comemorar a nossa entrada no top 20 dos podcasts que falam sobre educação infantil e tal. E essa aí a gente preparou um conteúdo falando sobre o desfraude. Então, tu que tá com um bebê novo aí, tá grávido, grávida, a gente já preparou esse conteúdo aí para vocês. E quem já passou por isso, mande aí no chat sua experiência, como é que foi, se foi tranquilo, se foi caótico, que aí a gente vai trocar uma ideia. Exatamente. E o objetivo, na verdade, dessa live aqui, lógico, a gente tem lá o podcast, mas a gente resolveu aí fazer a live, porque é um meio aí também bom para ser divulgado o nosso conteúdo e para compartilhar a experiência, né? E a gente escolheu justamente esse tema aí do desfraude, porque é um tema, cara, que você só consegue aprender especificamente assim, você compartilhando, conversando com outros pais, conversando Isso, com outras exatamente. pessoas que passaram aí pelo processo do desfraude. Então, eu lembro até um caso específico aqui no meu prédio, de uma mãe que estava com a gente nas áreas comuns aqui do prédio, na piscina, e aí a filha dela tinha a mesma idade, mais ou menos, um pouquinho mais velho que a Estela, e aí eu, cara, super curioso, eu falei, como que você fez? Como que foi essa proeza aí Como é pra que foi você? essa mágica? Como que você foi Dia de com uma fralda, dia vez? sem fralda. Meu Deus! E aí ela ficou assim, porque como a gente não se conhecia muito, e ela ficou, mano, esse cara é meio estranho. E eu mega interessado, assim, eu falei, não, mas como que foi? Foi de uma vez? E à noite? Como que vocês fazem à noite? Como que é? Como que é esse processo aí? E ela, assim, meio não sei entender, mas me explicando. E eu acho Você que o legal, e é um ganho muito grande compartilhar com outras pessoas, porque você aprende de pai para papai ali, né? cara, isso daí é um dos assuntos, muitos assuntos que englobam o cuidado para com a criança, o cuidado, o crescimento da criança. É muito importante, lógico, que você tenha o acompanhamento do seu pediatra, né, o médico, o doutor ali te dando o caminho das pedras, mas você só aprende escalando, bicho, e trocando ideia com quem já escalou. Exatamente, Então isso foi facilita bem muito isso. o processo. Assim, Exatamente. No meu caso, como o Filipe foi
Aham. um dos netos mais novos, e, porra, as distâncias tão grandes e tal. Porra, Uhum. eu, quando me desfraudei, eu desfraudei de fralda de pano. Felipe, agora, 30 anos depois, quase, tá ligado? Então, a internet surgiu nessa época, porra, o mundo girou muito, então é só pegando Sim, experiências novas e vendo como é que foi agora e tal. E essa é a nossa exatamente. ideia, né? Trocar essa ideia e passar essa experiência para quem tá Aham. agora. Exato. Tá chegando o O pessoal doido aí do também. Não, eu é esse mesmo. saio perguntando pros pais Sai daqui tá do condomínio. perguntando, E aí, como sondando que foi o desfraude do geral. seu filho? A pessoa, então, eu te conheço, cara. Então, né? Cara, condomínio novo, saiu do nada. Do Ah, nada o Nath, cara. eu até chegar aos 30 ainda tinha meio que, porra, pá, mano, passou dos 30 agora já era, não. O cara é cão. Pô, tô com 31 40 tá aí batendo na porta já. É, e a gente, nós fomos pais ainda velho, né? Meu pai teve, eu que sou o filho mais velho, teve com 24 anos, eu acho. E, 24. Minha é, mãe me teve com 18, bicho. 18, tinha acabado de fazer 18 e eu apareci aí pra dar logo o ar da graça. E exatamente. isso nos anos 80, né, brother? Então, a realidade era totalmente outra. E o que é legal, que eu acho interessante a gente falar, que como a gente comentou, que o desfraude ele não tem uma cartilha exata de como fazer, mas tem uma meio que uma cartilha do que não fazer. Então a gente já tem um Exatamente. consenso mais ou menos do que não fazer. O que Exatamente. fazer, cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada uma vai se adaptar melhor à realidade do pai com a criança, etc, né? Uhum. Exatamente, cara. Quando a gente pergunta pro pediatra, ele, lógico que ele vai falar o que a gente deve fazer, dar algumas dicas, mas é como se a gente estivesse lendo uma regra ali que não se aplica na vida real, sabe? Eu sinto isso. Exatamente. Então, Na verdade, assim, muitas das coisas que eu não vejo que eu estou desmerecendo o pediatra, mas ele fala no modo geral, porque cada caso é um caso, mas só você conhece. Ele conhece seu caso ali de um modo genérico durante a consulta de meia hora e acabou. Entendeu? Então você exatamente. tem que absorver aquilo que ele fala e tentar replicar aos seus moldes, do seu jeito, como funciona para Uhum. você e na sua casa, entendeu? Com você, com a sua parceira, seu parceiro, entendeu? Sim, exatamente, cara. E aí eu considero, eu pego mais informação sobre paternidade, sobre criação de filhos, compartilhando mesmo com os pais, amigos meus e com pessoas relacionadas também na internet. Tem bastante coisa aí muito mais relacionada às mães, às mulheres, na verdade, né? Que na Sim, verdade é parte do objetivo dessa página, desse podcast nosso, é ter um pouco de conteúdo direcionado ao exatamente. homem, né? Mas É, eu acho que é por onde eu busco informação nos livros que eu comprei, é por onde a gente busca informação de verdade, né? exatamente. Porque assim, como a gente já falou em alguns episódios do nosso podcast, o Uhum, estudo ele é parte fundamental dessa jornada, tá ligado? E hoje a gente tem a facilidade de estudar, você não necessariamente precisa ficar comprando livros e tal. Você tem ali o tio Google, jogou ali, ele vai te dar um catadão do que está acontecendo. Mas uhum, também a experiência ajuda muito, ajuda muito. Para exemplificar isso, eu lembro de uma que eu e você trocamos há muito tempo até, uhum. que foi, eu acho que quando a Estelinha comeu banana a primeira vez, não sei se você Foi. lembra, Não, você, na verdade, ela ia comer e você chegou lá na casa lá e. pode ser, que tinha, acho que acontecido há pouco tempo comigo e tal. Eu Uhum, falei, pô, fica ligeiro, cara, quando isso acontecer, porque eu tomei um susto gigantesco, eu vou passar para ele não tomar o mesmo susto, tá ligado? verdade. Para quem não sabe, a primeira vez que meu filho comeu banana, ele cagou todas as sementes, quase separou a semente com a mão. Então, porra, você vai trocar a fralda do moleque, 300 mil bolinhas pretas, coração do pai foi aonde?
Vai Quase falar que o eu, que é? Você já assim, tá ligando aqui sommelier pro pediatra. sommelier de bosta, que você tem que ficar ali e olhando e tentando analisar e vendo o que que é e pá, até descobrir que aquilo é semente de banana, irmão. Porra, passa 300 coisas na minha cabeça. Aí é a ajuda que a gente dá pro próximo. Fala, brother, quando sua filha comer alguma frutinha assim e tal, vai acontecer isso. Pô, é de freio, tipo, um cara a menos que tomou um susto, tá ligado? E aconteceu exatamente isso, cara. Exatamente o que você falou. E aí eu já, como você deu aquela dica, eu já meio que fiquei ligado, já não me assustei. Então É, então. é basicamente isso. Cara, uma coisa que eu acho muito interessante é que as mulheres, elas, elas se comunicam sobre a maternidade muito mais que os homens, cara. Então elas passam É que muito na mais realidade eu acho que dicas isso, entre ela, as mulheres do que os isso, homens. é porque eu acho que, primeiro, já é mais natural, Uhum, duas mães, daí eu digo natural no modo genérico do mundo. Já é mais natural duas mães, pô, e aí, tal, aconteceu tal coisa e tal. É comum. Agora, a mesma coisa que aconteceu com você, um homem chegar e começar a perguntar coisas do tipo, você dá até um susto na pessoa, dependendo de quem que você tá perguntando, tá ligado? E exatamente. é essa parte que a gente quer mais incentivar, a paternidade ativa, como a gente já tinha dito algumas vezes antes, Uhum, a paternidade ativa é isso, cara. Não tem nenhuma fórmula mágica. É você tá ativo, cara. Você tá interessado, você tá correndo atrás também, exato. tentando descobrir o que está acontecendo. Pô, se não descobriu, cara, vai atrás, pesquisa, pergunta pro Google e etc. Perfeito. Só cumprimentar aí o pessoal que tá chegando, o Marcos aí, o Matheus, a Aldete, a Salve Elaine. família. Pessoal aí, obrigado pela presença de vocês, não fisicamente, mas virtualmente. E Isso. esses dois malucos aqui tá aqui para compartilhar mesmo um pouco da experiência do desfraude. Eu tenho duas pequenininhas, uma está no desfraude agora, está na época do desfraude. O Diego já passou pelo desfraude e está aí para dar umas dicas também, para pelo menos compartilhar algumas informações que talvez seja interessante, talvez seja a mesma coisa que vocês estão passando aí. Então, tamo junto, basicamente isso. É isso aí. Raul, então me fala, vamos já introduzir nesse papo diretamente. Me Uhum. fala, quando é que vocês decidiram, falou, pô, é agora, vamos fazer o desfraude? Então, ó, eu vou ser sincero, eu já li algumas coisas, já vinha lendo algumas coisas na internet sobre o desfraude, até porque das minhas maiores preocupações era que estava vindo a Clarice, uma bebezinha nova, que teria um gasto aí também com fralda, É com um lenço gasto duro. umedecido, um gasto. E eu já estava começando a ficar apavorado. Eu falei, pô, agora vão ser duas, né, para ter gasto. Aí fralda, aí você sabe, né? Os pais sofrem Não, demais. tristeza total, né? Eu fico pesquisando aí na internet aí, em vários sites aí, eu compro fralda pela internet, tem uma ideia, porque é onde eu acho promoção, cara, e vou testando, assim. Vou comprando Não, pode escrever. e O vendo o bom que da que dá. internet é, cara, que se tiver promoção na Bahia, você compra, os Exato. caras vão entregar tu aí. Opa, Josemar, tudo bem? Satisfação, hein? Obrigado aí pela Salve, presença de salve. vocês. Mano Feron. É isso aí. Então, aí eu já vinha pesquisando sobre isso. Eu lembro que eu fui no Carrefour e eu vi um assento de privada para infantil. E aí eu li lá, aí eu peguei e falei assim, eu acho que deve estar aí na hora. E aí eu li na etiqueta do assento 18 meses. Aí eu falei, cara, eu acho que chegou o momento. Eu acho que isso é uma mensagem. Eu acho, e assim, tava lá comprando fruta, então nem tava pesquisando. Eu passei e vi, eu falei, eu acho que é o Isso momento, é, sabe? isso é uma mensagem divina, irmão. Pode escrever. E eu falei assim, o bolso vai agradecer, então vamos começar por aí. Aí eu comprei esse assento, sabe? Já pra, já pra ir treinando, né? Eu acho, aí eu E pesquisei, depois eu sabia. incentivando, né? Pode escrever. Exatamente. Ela ia fazer 18 meses ainda, mas eu já falei assim, já é legal ir introduzindo, incentivando, mostrando para a criança
o, o caminho, na Como é que verdade, né? funciona a brincadeira, né? Exatamente. Não, pode escrever. No meu caso, eu tenho um pensamento um pouco. Eu não fui por questão de data. Eu Uhum, fui mais pela evolução, principalmente da fala, tá ligado? Porque sim, assim, na minha cabeça eu coloquei: se eu quero tirar a fralda, ele vai começar a usar o banheiro. Se ele vai usar o banheiro, ele tem que me pedir para ir no banheiro. Então, se o exatamente. moleque não fala, já tem uma dificuldade maior, entendeu? Uhum, Aí, por volta de 2 anos e pouquinha coisa, ele começou a falar. Eu falei: ó, uhum, tá ligando o sinalzinho aí. Papaizinho, mãe, balbuciando alguma coisa, começou a desenvolver melhor e tal. Aí a Audrey falou: acho que já tá na hora da gente começar a fraudá-lo. E nesse caso, ela tomou a rédea, porque eu estava trabalhando, se eu não me engano, na época, e ela uhum. ficava com ele, né? Então, porque, assim, Ela ficava full o time com desfraude, ele nessa época. exatamente, o desfraude é bom quando você tem um tempo com a criança, né? Porque você tem que estar uma atenção ali, Exato. sempre tem um deslize, então você tem que Uhum, estar ali para limpar e para orientar e tudo mais, né? exatamente. Então foi por esse caminho mais ou menos que a gente seguiu. Ela full time com ele já aprendendo a balbuciar, e aí a gente pegou, comprou piniquinho, comprou esse assento. Uhum. Esse assento acho que a gente comprou foi mais pela promoção. Se eu não me engano, Uhum. a gente pegou um piniquinho e um assento. Porque ele tava pequenininho ainda, o assento não ia funcionar bem. Mas aí tinha aquele piniquinho com eu não lembro que animalzinho era agora, mas era um piniquinho pra ele e tal. Aí ele Uhum. curtia, brincava, dar tchau pro cocô e os caras, então. E não, foi exatamente isso. É lógico que é bem mais fácil aí você ter alguém full time aí para fazer esse processo, porque encurta, na verdade, o processo. No caso, Isso no meu, acelera, né? Como se fosse um acelera, exato. intensivão. No meu caso e da Marina, nós dois estávamos trabalhando, então o processo ainda não chegou ao fim. A gente melhorou bastante aí, teve uma boa evolução, mas ainda não chegou ao fim. Mas você tendo aquela pessoa full time ali, fica muito Opa! mais fácil. Calma aí. Acidentes, Tá acidentes. improvisado aqui. Fica É, muito tá mais normal. fácil o processo, né? Sim, sim. Uma dica que o pediatra me passou foi duas coisas. Se possível, se o casal consegue consegue Uhum, um ou outro organizar, no seu caso, é que os dois estavam trabalhando, se um ou outro consegue encaixar uma férias uhum. nesse. Nesse tempo, né? Pô, tá me ouvindo aí? Acelera, tô ouvindo agora. Porque você acelera o processo, como eu falei, né? Se você pôr um mêsão full time, talvez em um mês Uhum, não dê, mas você faz aquela introdução de um mês ali, uhum, tentar fazer no verão. Por quê? Porque aí você deixa a criança andando ali na casa sem calça, brincando ali durante o dia, que aí ela vai se acostumando e você sempre uhum. falando, ó, se quiser ir fazer xixi, fazer cocô, você pede pro papai, pede pra mamãe, e isso você vai durante o dia fazendo essa brincadeira com ela, que aí acelera, né, o processo. Então, assim, Tem épocas específicas, né? Essa é uma dica aí que, na verdade, a gente até postou na nossa página aí no Instagram aí. A gente falou um pouco, acho, no podcast também, que no verão, que tá calor, é muito mais fácil você iniciar mesmo esse desfraude, né? Porque a pela criança tem mais facilidade de a liberdade. criança ficar com menos roupa. Exato. Exatamente. Tem muito mais liberdade nessa Isso. época, né? Não, facilita Vamos o trabalho. só agradecer o pessoal aí que tá chegando, a Gisele aí, o D.DJtá também que entrou aí. Obrigado aí pela presença de vocês. Para quem não está É o entendendo aí, Dan, explica aí, Diego.
E a gente está trocando uma ideia, galera, sobre o desfraude, passando um pouquinho da nossa experiência, como é que foi para nós. Raul, que está passando por esse processo agora, com a Estelinha, eu passei com o Filipe. E a gente está trocando uma ideia. Se tiver alguma dúvida, alguma experiência de como foi com você o desfraude, Pode manda aí compartilhar pra aí. gente, dá um salve, que aí a gente já lê aqui também. Exatamente. Então, só voltando aqui, recapitulando um pouco da experiência aí da Estelinha, a gente comprou esse assento aí para o vaso, acabou que ajudou ela a ter um contato ali, para saber, ela já nessa fase, ela já estava falando bastante coisa, e durante o tempo ela começou a ficar muito incomodada, assim, com xixi, sabe? Ela começou a pedir para trocar a fralda, sabe? Então ela falou assim, papai, tá com xixi, papai, tá com cocô. Dava para perceber que ela já estava incomodada ali com a fralda. Nada com aquele negócio ali. E aí foi quando a gente somou tudo. Falou assim, pô, acho que tá no time agora da gente iniciar aí com desfraude. Então, aí a Não, gente comprou também isso um daí, periquinho. porque ela já começou o incômodo, né? Não foi só de vocês que partiu o interesse, né? Facilita bastante coisa, né? Quando a criança já tem um pouco dessa noção, né? E aí a gente acabou comprando o piniquinho também, e aí ela começou a usar mais, na verdade, o piniquinho do que aquele assento. Até hoje ela tá começando a usar o assento agora, na verdade, depois de umas semanas aí, já tem mais de um mês, se eu não me engano. Então ela começou a usar agora o assento, às vezes a gente coloca ela direto no vaso também ali para Pode fazer. ser. Então, uma coisa, pode falar. Uma ideia interessante que a gente usa aqui, como o nosso vaso é para adulto e eles são pequenininhos, além do assento, para diminuir a boca ali do vaso, a gente tem um banquinho de madeira, sabe? Que a gente coloca ali na frente do vaso para ele apoiar o pé, que aí facilita Uhum, bastante também o conforto dele ficar de boa, entendeu? exato. Agora, na Tem um verdade, teste tem até um. só para você não assustar. Eu não entendi. Tem um teste subindo aí também, só para você não assustar. Ah, tá. Agora também tem um trono, na verdade, que ele já tem uma escadinha assim que você encaixa já no vaso. Putz, Você já viu esse daí é isso? sensacional, cara. Cara, eu vou, Puta, eu esse é vou comprar isso porque a criança fica assim, deu vontade, ela mesma vai sozinha ali e faz, né, cara? Então, muito Não, mais, isso mais fácil. exatamente. Porque hoje em dia, assim, o Filipe, ele vai sozinho para fazer xixi. Ele Certo. tá assistindo desenho, ele pega o controle, pausa, Uhum. xixi, papai. Ele avisa e vai. Nem preciso ir. Eu vou só agora de Sozinho. noite, se a luz estiver apagada e tal, mas durante o dia ele vai sozinho. Agora, pro cocô, eu preciso ajudar ele a subir no vaso, entendeu? Colocar tampinha, subir no vaso e tal, Você para tem, limpar ele depois. você colocou o assento ou ainda ele faz no pinico de vez em quando? Como que tá isso daí? Ele usa já o assento. Ele usa Ele o usa o assento assento. mesmo. É. Entendi. Teve uma época que o assento dele quebrou, ele estava usando o vaso apoiadinho, ele aprendeu ali a se apoiar e tal. Aham. Aí a gente comprou outro, que é para facilitar, para ter mais conforto, né, e tal. Aí ele usa o assento. Piniquinho ele não usa mais, faz tempo até. Entendi. A Estelinha, ela ainda tá usando o pinico, para ela é muito mais fácil e para a gente é um pouco complicado porque a gente tem que levar esse pinico para todo lugar. O assento é muito mais fácil, que é menor, né? Então a gente vai para qualquer lugar, Exatamente. para casa dos avós, para casa dos amigos, agora no caso da pandemia, mas quando a gente estava indo, a gente ia jantar na casa de um amigo, tinha que levar, chegava com um pinico debaixo do braço, ninguém entendia nada. Eu falei, irmão, para que esse pinico? Eu falei, desculpa, minha filha tá no Faz parte da processo de minha filha tá no processo do desfraude. E aí na sala ali, deixa o piniquinho ali. E aí até deselegante com os momentos, você tá ali jantando com seus amigos, sua filha quer ir numa, quer. E aí você vai lá, tem que tirar a criança, sabe? E é engraçado que a Estelinha fica olhando, ela senta no piniquinho e fica assim pra você, sabe?
Ai, cara, é uma Mas, viagem, mano, é uma viagem. mas isso Às, é às complexo. vezes, às vezes o Filipe, ele quer conversar. Ele tá Uhum. agora ele tá na fase de desenrolar mais é, a fala, né? Então ele Uhum. desenrola ali do jeito dele, e a gente fica trocando ideia sobre dinossauro, que ele tá na vibe do dinossauro, pirando no dinossauro. Uhum. É, aí ele quer que eu fique lá no banheiro trocando ideia com ele. Ele fica lá no, Enquanto ele no usa. momento, enquanto ele tá trocando ideia, fala, pô, papai, o dinossauro, Tiranossauro Rex, eu quero sei lá o que e tal. E a gente tem que ir ficar trocando ideia com Você fica ele. acompanhando ali, né? Acho que tem que, ao invés de vinho, piniquinho. Nath. Essa é nossa vida. Você pede uma Hoje a licença e gente fala, ó, leva pede uma licença pros amigos e fala aqui, ó, finiquinho meu aqui, ó, filho. tô no processo. Só para fazer aí uma interação aí nas pessoas que chegaram aí. A gente está aqui hoje, aqui eu e meu amigo aí, Devito, aí, a gente tem um podcast sobre a paternidade. Basicamente, o nosso conteúdo é direcionado aos homens, né, aos papais aí, mas a gente tem muito público feminino, e isso é ótimo porque traz O mais bastante importante homem é e isso. compartilha muito, a gente pega muita informação, muitas informações com as mulheres, né? Então isso pra gente, assim, soma muito, né? E acaba trazendo os homens também, as mulheres que são casadas aí, falam, olha esses caras aqui que falam sobre a paternidade, tem um podcast, tem a página aí deles, isso é muito legal. E a gente está aqui hoje para falar um pouco aí do processo do desfraude. O Diego Exatamente. já passou aí por esse processo, eu estou passando agora, eu tenho a Estelinha que está com 2 anos e meio aí, e aí a gente está nessa luta e está compartilhando um pouco aqui dessa nossa experiência aí sobre o desfraude. Exatamente. Agora, aproveitando, a Audrey já me deu uma cola aqui também, mais ou menos, do que a gente fez. Deixamos ele sem calça, foi o que a gente falou, que foi na época do verão, então tá calor ali, ele ficava sem Uhum. calça ali, brincando em casa. Antes, hoje ele já não usa mais. Quando ele parou de usar fralda à noite, Uhum. a lembrança é, antes de dormir, ou até se tipo, ele cochilou, vai colocar na cama, acorda, vai no Uhum. banheiro, xixi, e depois deixa dormir, tá ligado? Antes de dormir, que senão a probabilidade de mijar na cama é grande. E Verdade. outra, ficar perguntando de 10 em 10 minutos. Uhum. Toda hora, quer ir no Isso é o banheiro, mais filho? importante. É. Toda hora. Porque ele tem que Vamos. associar, porque a criança, por enquanto, ele não tem associado. Porque Uhum. a criança que está com fralda, ela não pensa, vou fazer xixi. Deu vontade, fez. Deu vontade, fez. Deu Exatamente. vontade, fez. E nesse novo momento, a gente tem que ficar, ó. Deu vontade, é aqui que a gente faz. Deu vontade, a gente vai aqui no piniquinho. Tá com vontade? Toda hora, de 10 em 10 minutos. Uhum. Acabou de fazer, dá 10 minutos, quer ir no banheiro? Quer ir no Sempre banheiro? está oferecendo. Todo Eu acho sempre está oferecendo. uma coisa muito legal aí, Devito. Tem muitos pais que eu vejo brigando com a criança na hora que faz o xixi ou o cocô nas calças ali. E isso acaba atrapalhando esse processo, Traumatizado. traumatizando, a criança fica assustada. Então, fez xixi? Olha, filha, você fez xixi? Vamos aqui, ó, depois a gente quer terminar de fazer aqui no piniquinho? Vamos terminar de fazer aqui no piniquinho, sabe? Agir com Isso, naturalidade ali para a criança não se traumatizar, não ficar assustada, entender que aquilo dali é um processo, opa, aquilo dali é um processo natural. acontece. Tá improvisado aqui, por isso que tá. Sabe o que eu tava pensando? O que você acha da gente utilizar aquele aquelas dicas que a gente postou também na nossa página aí do E Agora Papai. O que você acha? Sim, é bom também. Eu tô com uma outra aqui que Uhum. é também os mitos. Então a gente pode fazer um comparativo aí das dicas Legal. com os mitos. Você abre Essa aí tá o da aberto. nossa página, eu vou abrir o dos mitos aqui. A gente tem aqui que a gente fez mesmo como se fosse um passo a passo aí, algumas dicas importantes. O primeiro a gente já acabou falando aí, já deu um spoiler que é iniciar aí no o desfraude, na verdade, diurno, né, que é durante o dia, que fica muito mais fácil, lógico. Eu acho que a parte mais complicada é o desfraude noturno, né, que é o último estágio aí.
da criança, que é a parte É o que eu último considero mais estágio. difícil, né? Porque aí já entra numa parte quase do subconsciente, né? Porque Uhum, durante o dia ali a criança está acordada, então você uhum, sempre está perguntando, você sempre está falando e tal. Essa é uma das partes importantes de você ficar perguntando de 10 em 10 minutos. Não necessariamente que ela vai usar o banheiro de 10 em 10 minutos, mas ela sempre está associando, quer ir no banheiro, quer fazer xixi, é no banheiro. Quer ir fazer no xixi, é no banheiro. Quer fazer cocô, é no banheiro. Então toda hora exatamente. você está falando, ajuda a associar. E Uhum, isso ajuda na hora de ser no noturno, porque aí a criança ela já associou, já sabe que para fazer as suas necessidades, ali entende que uhum. é xixi e cocô, é no banheiro. Então aí noturno é o último estágio, mas quando você fortalece durante o dia, termina ficando até um pouco mais fácil. Muito mais fácil. Depois a gente vai querer saber aí necessariamente como foi essa última parte aí do desfraude noturno, que é o que eu considero mais complexo, é mais complicado, né? O que a gente falou um pouco também, que é o começar no verão, né, De Vitor? Começar no verão, que facilita, que você deixa a criança mais solta ali, para não pôr, primeiro, para ela entender que ela está sem fralda, né? Uhum, Porque ela entender que ela já não tem mais aquela proteção ali. uhum, Outra que ela fica ali e não fica sujando roupa, porque uhum, inevitavelmente ela vai fazer xixi, vai fazer cocô em outros lugares que não no devido, que seria o piniquinho. Então, para você também não ficar ali toda hora trocando de roupa e tal, a criança fica mais livre e leva de um jeito mais leve essa uhum. ideia do desfraude, entendeu? Que Dentro de isso é casa é mais importante. fácil. Como tá calor, facilita ali o banho, às vezes dá uma, né, passa uma aguinha e tal. Então, no verão é muito mais fácil, né, esse processo do que no frio, que é muito Isso. mais incômodo, né, por conta do frio ali. Aí tem que É, tomar banho, tem que dar banho toda hora na criança. Então, é um mas pouquinho mais. um pouquinho mais complicado. Então, se Um você vai pouquinho sair mais de complicado. férias, a dica é aproveita as suas Saia férias, no verão. casa aí com o verão, né, Vitor? E inicia Exatamente. nessa fase aí. É bom ter um planejamento também, né, cara? É bom se Isso é planejar ali. importante, cara. Isso é importante. Isso é bom, assim, ó. Se você, o seu filho, é como a gente já falou um pouquinho da hora de começar. Cada criança tem seu momento. Mas ali, próximos dos 2 anos e tal, já provavelmente deve estar chegando próximo. Não Uhum, necessariamente fez 2 anos, vai começar, mas você já entende que daqui a pouco está chegando essa hora. Então, de repente, fez 2 anos no inverno, já se programa para o próximo verão para começar ali essa brincadeira, entendeu? exatamente, Se você achar cabível e tal. exatamente. A terceira dica aí é aquela no começo aí, quando você vai iniciar o desfraude, já é interessante você deixar a criança ali algumas horas sem a fralda ali na hora de brincar, ou na hora ali antes, pouco antes de tomar banho ali, tem o horário certo para tomar banho, então algumas horas antes ali, já deixa a criança um pouquinho sem fralda, já para ela ir vendo como que é, para ela sentir a liberdade ali também, né? Acho que é importante para você começar a iniciar o processo, né? Isso é legal, assim, né? Tipo, como eu começo? Pô, 1 horinha antes do banho, se a criança brincar ali, tá brincando no chão, forra o chão ali com alguma coisinha e deixa ela brincando ali e depois vai tomar banho. E aí vai Uhum, aumentando gradualmente esse tempo, né? uhum, exatamente. Acho que é importante também para a criança ir entendendo. Opa, tô sem fralda. Ou às vezes escapa um xixizinho ali, ela já, o que está acontecendo aqui, né? Que é isso aqui? Eu acho que é legal, Exatamente. né? Para ela ir já assimilando aos poucos, Já associando. né? Deixa eu falar aqui o primeiro mito, que esse mito, sinceramente, eu nem conhecia. Uhum. Tem um mito que diz que o desfraude começa quando a criança consegue pular com os 2 pés. Esse eu já ouvi falar, mas de gente mais velha, você sabia?
Eu já ouvi isso daí mesmo, cara. Mas de gente, Provavelmente isso daqui deve ser de ditado de gente mais antiga e tal. daquelas vó que fala que tem que tomar chá de boldo pra tudo, acho que é exatamente esse pessoal aí que fala que tem essas dicas aí. É, Chá não, de boldo funciona. Não sei se isso é verdade. né? Mas eu acredito que a parte de pular com os dois pés não tem muita ligação, não. Talvez começar a falar, quando, como você disse aí, na hora que a criança começa a falar aí, tem alguma, tem a ligação aí, mas acho que pular com os dois pés. É um pouquinho mais direta. Só para aproveitando aqui, já falar logo o segundo. Meninos demoram mais para desfraldar. Isso é um mito, porque como a gente já tinha dito no começo, independente do sexo, cada criança é uma criança e cada uma tem seu tempo. Então, assim, não necessariamente porque é menino vai demorar mais ou porque é menina vai ser mais rápido. Cada um tem seu tempo e como a gente já tinha dito, é importante respeitar o tempo da criança, sempre incentivando, mostrando, etc., mas respeitar o tempo da criança. Por quê? Porque esse período ele tem que ser um período de transição fluida, não traumática. Que qualquer tipo de trauma é ruim. Então, um modo mais fluido que você conseguir levar esse período melhor. Então, não tem nada a ver se é menino ou menina, mais rápido ou mais demorado. Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade, cada criança é cada criança. Então, outro Perfeito. mito abolido. E tem essa questão da comparação aí também, né, David? A gente fica se comparando nossos filhos com outras crianças, né? Então, por exemplo, quando eu falei lá com a mulher aqui do prédio aqui para perguntar um pouco sobre o processo aí de desfraude que ela teve, eu falei, pô, ela já está quase praticamente a mesma idade que a Estela, um pouquinho, alguns meses mais velho que a Estela, mas a criança estava muito mais assim, muito mais tranquila com o processo, foi muito mais rápido. O que ela me falou ali, falou, pô, algumas coisas a Estela ainda não está fazendo. Então a gente começa a comparar assim, nossos filhos com outros Começa filhos, a né? comparar. Na questão do desenvolvimento da fala, na questão de desenvolvimento de correr, de coordenação motora, a gente acaba comparando assim muito, né? Então, lembrando que cada criança tem o seu momento, né? Não dá para a gente se frustrar e se prender nisso, né? Exatamente. E uma coisa que isso que a gente já falou até, que é o que a gente está falando agora, que o desfraude deve começar aos 2 anos. Não necessariamente precisa ser assim que faz 2 anos, né? No tempo que você achar ali que a criança já está entendendo, Tá já está preparada, né? disposta, preparada, exatamente. No meu caso, você vê, não foi nem muito pela idade, foi quando eu comecei a perceber que a Estela estava ficando incomodada com a fralda, sabe? Ela não queria mais ficar com a fralda suja. Fazia xixi, ela já queria trocar, já pedia para trocar. E como ela já começou a falar já muito bem, e aí a gente falou assim, então vamos, acho que é a hora, já que ela está incomodada, já que ela já sabe É, falar, já sabe pedir as coisas, então acho que vai ser esse momento. Não foi nem muito, pô, fez dois então. anos, fez 18 meses, sei lá, já vamos começar agora, sabe? Não, foi mais, a gente esperou o Tô tempo começando dela para mesmo. começar, né? Exatamente. Eu acho interessante o quarto ponto aqui dos mitos, que isso daqui eu fiz, eu acredito que você fez também, e eu conheço muitos pais que fizeram. A ida ao banheiro deve ser sempre comemorada. Sim. Eu acho legal no começo a gente fazer aquela festinha, aquela brincadeirinha ali, e ao ponto que isso vai evoluindo, que a criança vai achando mais natural ir ao banheiro, e tirando essa festa toda. Mas não porque, não pode fazer festa, não, é que você tem que deixar esse ato natural. Não pode ser aterrorizante ou algo ruim, mas também não é nada, assim, uma super vitória toda vez. Então a gente vai naturalizando isso. É só mais uma coisa que você está fazendo no dia, entendeu? O começo ali, comemorar é legal, dar tchauzinho pro cocô, aprender a dar descarga, aquele barulho. Para fazer festa, eu acho legal. Mas ir tirando isso aos poucos também, para
isso não virar refém, toda vez você tem que fazer e tal. A criança vai crescendo e o ato vai ficando mais naturalizado, entendeu? Lógico, a criança vê. Criança com 3, 4 anos, que já passou praticamente pela quase toda a fase aí do desfraude, você ainda tá fazendo esse tipo de coisa, é um pouco até incômodo para os pais, né? Você tá ali com um prato de comida, ali a criança faz um cocô e você tem que dançar, tá ligado? Um prato de comida. Não, e outra, o fato é naturalizar aquele ato, é uma coisa normal, coisa do dia a dia, é o que você vai fazer todo dia. Todo dia você vai fazer xixi, todo dia você vai fazer cocô. Então, assim, quando é bem pequenininho, logo no começo, aquela festinha ajuda. Sim. Mas daí depois a gente já larga de mão, porque também ficar fazendo tchauzinho pro cocô toda vez é muito romantizado. Para mim, facilitou um pouquinho essa festinha aí no começo, porque meio que incentivava ela mesma, assim, no começo. Ela me chamava para ver também, né? Então ela ia lá, fazia um xixi, ela falava, papai, vem ver eu fazer xixi. Aí ela fazia um xixi e ela falava, agora dancinha. Então eu incentivava ali essa dancinha, vou fazer dancinha, filha, e dançar e tal. Dancinha do cocô, dancinha do Inventei xixi. até uma musiquinha. Não, esse quarto mito aqui, como eu falei, assim, é meio a meio. Ah, não pode fazer comemoração então no começo? Pô, lógico que pode, dentro da sua realidade, o que facilitar para você passar por essa fase de um jeito mais legal, tranquilo. Mas aí você já tem que ter noção também de ao quão isso vai evoluindo, o ato de fazer xixi, cocô e usar o banheiro ali vai ficando mais natural. Aí você vai também tirando essa parte da festinha e de bagunça toda vez. Perfeito, acho que é legal isso. Qual é o próximo aí, mito, antes da gente falar um pouco também aí da próxima dica? O quinto mito aqui diz que o redutor de assento é melhor do que pinico e vice-versa. Não tem o aparelho ideal para você começar a fazer o desfraude. É o que a criança vai se adaptando mais. Como eu falei assim, você falou, a Estela ela se adaptou bem ao piniquinho. Eu acho que o Felipe ele não se adaptou bem ao piniquinho. Ele não curtia muito, sabe? Ele se sentia um pouco incomodado de ficar o cocôzinho ali e tal. Por isso que a gente já começou a usar o redutor de assento, que a gente estava chamando de tampinha, o nome é redutor de assento. Entendi. Lógico. E durante o processo também a criança vai tendo, por exemplo, a Estela se adaptou melhor ao piniquinho, agora ela está começando a utilizar o assento. Então, durante o processo vai mudando isso também, né? Vai mudando, Exatamente. E o próximo aí? Fala uma dica aí. Fala uma dica aí agora. E a gente falou um pouco disso lá no comecinho, quando a gente iniciou a live, que é ter alguém como referência ali para começar, para ajudar ali no processo. Então, no caso seu aí, pelo que entendi, a Audrey foi a que estava com a criança em casa, então ela meio que ficou meio ali como referência do processo, até porque você estava trabalhando, né? Lógico que em alguns casos não dá, quando o pai e a mãe ali trabalham, fica muito tempo fora ali, não dá para você estabelecer alguém ali mesmo como referência, né? Mas quando você tem alguém em casa, ou quando a criança fica com a avó, com alguém assim, acho que é legal você estabelecer ali para ajudar no processo, né? Ficar perguntando para a criança. Como a gente já tinha dito, acho que assim, se tiver alguém full time, se é o pai, ou se é a mãe, né? Full time ali com a criança, você sempre está incentivando, sempre está perguntando e tal, facilita. Mas no caso, tá trabalhando, pai e mãe trabalhando, todo mundo não tem ali o tempo inteiro para estar com a criança, aquela dica, chegou meia horinha antes, uma horinha antes do banho, deixa sem fralda, vai incentivando. No período de pandemia está um pouco mais difícil, mas normalmente na escolinha as professoras também já incentivam a fazer os desfraudes, então também tem a ajuda da professora ali no período da escola e tal, né? Então você trocar ideia com a professora é interessante também. Agora no período da pandemia está um pouco diferente as coisas, a gente tem que se adaptar à nova realidade aí, como é que vai funcionar as coisas, entendeu?
Mas se tem alguém para ficar full time, facilita e acelera o processo. Mas isso não quer dizer que se você, se o casal, se quem cuida ali da criança trabalha, isso é impossível de acontecer. É possível sim. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso dá o gancho, Raul, isso dá o gancho no último mito que fala que regredir é errado. Principalmente ali, nesse caso, vamos supor, se você está trabalhando, se você não tem alguém para ficar full time, talvez você faça esse trabalho de vai e volta. Comigo Porque, aconteceu bastante né, isso. entendeu? Não tem aquele incentivo todo dia, o exemplo e tal. Então, às vezes, de repente, você voltar a usar a fralda em alguns outros períodos e tal, isso não é errado, faz parte do processo. Não quer dizer que você vai tirar a fralda dele hoje e vai conseguir ir direto, entendeu? Então, se Exatamente. você começou hoje, foi tentando, daqui 2 semanas, ele pareceu que estava indo e voltou, é normal. Relaxa, troca ideia, você vai voltar de novo e vai continuar, e assim vai, entendeu? Perfeito. Salve Messias, monstro, tamo junto, irmão. Comigo aconteceu muito isso, porque a Estelinha acabou, na verdade, ficando doente em algumas vezes, e aí a criança doente é muito complicado você fazer esse processo. Mais difícil, É muito mais exatamente. difícil. Então, ela ficava doente, a gente dava uma regredida, voltava a usar fralda durante aquele tempo ali, até porque no comecinho, quando a gente iniciou o desfraude, ela ficou doente, aí o cocôzinho começou a ficar muito, muito mole ali, até voltar à consistência normal ali, então fica complexo, né, esse processo. Mas Não, exatamente. Aí eu acho que o agora, pensamento você não pode ter o pensamento de falar, puta, voltei a estaca zero. Não, faz parte do processo. No seu caso aí, porque ela ficou doentinha, é muito além da nossa vontade, né? Porque toda vez que a criança fica doente, com certeza é uma coisa que a gente não gostaria. Volta um pouquinho e continua o trabalho, tá ligado? exatamente. E a mudança também, né? Às vezes muda a sua rotina. Agora, principalmente da pandemia, que você está trabalhando. Uma hora você voltou a trabalhar, aí você vai trabalhar de novo, aí sua esposa fica em casa, aí você vai trabalhar. E aí, até se adaptar a essa rotina, você conseguir se adaptar também ali com o desfraude da criança, isso é complicado também, né? E a gente ficar com isso na cabeça, pô, É, interrompeu, vou jogar mais para frente. Não, continua o processo, vai aos pouquinhos, a criança vai começando a assimilar conforme ela vai ficando mais velha, conforme ela vai tendo mais entendimento das coisas, ela vai continuar assimilando ali o processo. Então, vai embora, não, segue o exatamente. baile, né? E assim, toda vez que você regride, você não volta da estaca zero, porque a criança ela já sabe mais ou menos como é que já entendeu como é que funciona o processo e tal. Então, às vezes você volta um pouquinho, vai dar um passo para trás, mais 2 para frente, entendeu? Então, relaxa e vai com calma. A parte mais importante, como a gente já falou, eu acho que o que sintetiza todo o período e toda a situação do desfraude esse momento ele tem que ser fluido e natural e não pode ser traumático. Então é com calma. Você, o pai e a mãe, às vezes fica frustrado, puta, mijou no sofá, fez cocô no sofá, no chão, etc. Uhum. É chato, mas faz parte do processo, entendeu? Então é assim. E outra, você não pode demonstrar para a criança que aquilo foi errado, que aquilo foi chato, que você ficou chateado. Poxa, filha, fiz. Não, tudo bem, mas na próxima você pede para ir no piniquinho. E Exato. assim, cara, criança Esse é é um exatamente bonequinho ali que você está moldando, entendeu? E tem que ser com calma. essa, essa é exatamente a nossa quinta dica, né? De você não brigar com a criança ali na hora que ela fizer as necessidades dela na roupa, em algum lugar, você tem que incentivar mesmo, falar, acontece, sabe, fez xixi, tem algumas crianças, eu lembro que a Estelinha no começo, ela começou a chorar, ela começava a chorar, que era muito estranho para ela, né, Porque ela não entendia, né? Dentro da fralda, né? exatamente, então ela começava a chorar, assim, do nada, eu falei, tá tudo bem, é só xixi, filha, é só xixi, vamos ali terminar de fazer no piniquinho e tal, assim, você mostrar com a criança que é normal,
calmo, assim, em vez de você falar, de novo, você fez aí no chão, você fez na calça, não pode. Não, vai devagar, cara. A criança, ela tá aprendendo também, tá assimilando as Tá com coisas, calma, tá não vai isso, brigar, exatamente. e nem, assim, o absurdo é bater na criança por conta disso, né? Não, exatamente, cara. Eu acho que a dica maior é buscar informações e transformar isso no mais tranquilo possível, tá ligado? Que Uhum. aí eu acho que todo mundo consegue. Isso é um processo natural. Não adianta querer acelerar, porque cada criança vai no seu tempo. Às vezes você tá com o pensamento assim, tipo, pô, como a gente falou, a dica das férias não quer dizer que você vai conseguir fazer isso dentro de um mês ali das suas férias. Claro. É só para facilitar a introdução a essa ideia, né? Como você tá full time ali, como a gente já falou, 10 em 10 minutos está perguntando para a criança quer ir no banheiro, quer ir no banheiro, quer ir no banheiro, mostrar, apresentar privado, piniquinho, mostrar como é que funciona ajuda, né? Naturalizar o processo ali, fez no chão, fez no sofá, alguma coisa assim, você já tem que estar ciente disso. Não, pô, puta, paguei muito caro, meu sofá é novo, e eu não quero que isso aconteça. Então, brother, você se prepare antes, compre um plástico, plastifique seu sofá, porque isso daí é coisa inevitável. E a Então, assim, criança não se pode se você sentir culpada por isso também, né? E o importante é a criança não pode se sentir culpada. Você pode ficar frustrado, você pode ficar bravo porque, pô, fez xixi no seu sofá novo, no seu Uhum. tapete novo, mas o importante é você não demonstrar para a criança. Com Porque certeza. você ficar chateado é natural, mas aí você não pode passar isso para a criança, porque senão você traumatiza e o seu trabalho vai ficar mais difícil. Mais difícil. Eu deixo o processo mais longo isso também, porque a criança começa a desenvolver um trauma aí, um medo de fazer xixi, de fazer cocô, então ela começa a segurar o xixi, começa a segurar o cocô, isso só vai dificultar todo o processo, né? Isso, exatamente. Só vai dificultar todo o processo. E a parte mais chata, cara, isso daí, ó, todos os processos da criança, todas as lives que a gente for fazer aqui, a gente vai trocar ideias sobre alguns períodos, alguns processos, algumas coisas que acontecem nesse universo que é paternar e maternar, que é cuidar de uma criança. Eu acho que em qualquer assunto a gente pode deixar como parâmetro básico que naturalizar e deixar o mais leve possível é quase regra. Uhum. É Exatamente. uma das coisas que a gente quer mudar no pensamento da criação da antiguidade, dos nossos pais, que era muito mais rígido, que era tudo muito mais brigado, Uhum. que era tudo mais ali, né, incisivo e tal. E naturalizar e deixar mais leve, eu acho que é o caminho mais fácil É. e, Os pais, e mais legal. os pais mais novos, ou os pais de hoje em dia, né, nós temos um pouco, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de noção, né? A minha mãe acha que, ainda que muita coisa que eu faço, que o pediatra passa pra gente, é frescura, sabe? Então ela não entende algumas coisas, vitaminas que hoje em dia a gente dá para a criança, que é indicação do pediatra, vacina, sabe? Tem vacina que não tem no posto de saúde, que você tem que procurar aí no hospital particular. E aí minha mãe acha uma frescura danada isso. Ela fala, pra quê, gente? Vocês foi criado aí Não, com Kisuke, bolacha Mabel e tá aí todo mundo vivão, sabe? exatamente. Então, para você ter noção, assim, aí é o contrário, né? Tem uma vitamina que minha mãe fala, eu dei para vocês todos, todo mundo tomou essa vitamina, Que todos os meus filhos, biotônico meus Fontoura? não, nem era essa. E eu lembro dessa vitamina. Tinha um gosto meio ruim, eu lembro mais ou menos. E eu acho que principalmente porque quando minha irmã tomou, eu ficava ali enchendo o saco e tomava também de novo, tá ligado? Aí a minha mãe falou, não, vai dar vitamina pro Felipe e tal. Eu falei, mãe, como é o nome dessa vitamina mesmo? Ela falou, eu não lembro muito bem o nome, mas é o Calioman B12. Um negócio Uhum. desse. Aí eu fui perguntar pro pediatra, eu falei assim, mano, é uma coisa que minha mãe sempre deu e tal, é quase uma tradição, né? E para que serve? Que se faz mal, se faz bem e tal. Ele falou, Calioman B12 é vitamina pros ossos. Pô, a criança tá com o osso novinho, zero bala. Se não tiver nenhuma doença já ali pré, é, 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 que
extraordinariamente, Já existente. não tem necessidade nenhuma, né? Porque, pô, a criança tá com o osso novinho ali, todo zerinho, na construção e tal. Aí, assim, não dei, né? Não. A Mas gente tem que são ter coisas noção que das vão coisas mudando. também, né? Vida bem para criança e tal. Uhum. Acho que deu uma travada aí você, Deviteira. Vamos ver se você volta aí com a gente. Eu vou falar, tá me ouvindo aí? Diegão saiu. Vamos ver se ele entra aqui de novo. Se volta aí. Enquanto isso, eu vou falar aí de um. Entrei. Voltou aí? Entrou aí? Aê! Eu acho que na realidade fez 1 hora que a gente Acho que tá de sim. live, né? Acho que sim. Acho que deu uma Se falhada, eu não mas me, se eu tô não me te engano, ouvindo com uma normal hora aí. o Instagram ele derruba as lives, eu acho. É mesmo? Nem sabia disso. Então, vamos então falar aqui da sexta dica, então, para não se alongar muito, que é, a gente já falou um pouco, mas é reforçando, que é parabenizar as conquistas, quando a criança começa aí fazendo o xixi pela primeira vez, aí o cocô pela primeira vez, quando ela começa a pedir aí para fazer o xixi ou o cocô, a gente sempre dá parabéns para ela, aí, pelo menos aí no começo, né, como a gente tinha falado, para acabar incentivando mesmo a criança, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, como a gente tinha falado, né, um dos mitos é não glamorizar muito, não fazer tanta festa. Mas eu acho que a gente Uhum. pode deixar isso aí dividido e principalmente no começo ali, fazer um pouquinho de festa, parabenizar e tal. Eu acho que não faz mal e ajuda, mas também não pode ficar fazendo isso por muito tempo, entendeu? Exatamente. A gente falou também que é a sétima dica também, que é de perguntar sempre para a criança se ela quer ir no banheiro, se ela quer fazer xixi, ficar sempre perguntando ali para facilitar, para ela não esquecer que ela tem que ir no banheiro também, né? E não acabar fazendo na, na, na fralda ou na roupa. Na roupa, é. Eu acho que além de você tentar evitar alguma sujeira, ou que ela faça ali na roupa, onde tiver, é Uhum, você indo colocando na cabeça da criança para ela entendendo que xixi, cocô, banheiro, xixi, cocô, banheiro, xixi, cocô, é piniquinho. Uma parte importante é que alguns falam que você pode colocar o piniquinho em qualquer lugar. uhum, Eu acho interessante o piniquinho ele ficar no banheiro ou próximo do banheiro, que isso ajuda o entendimento daquele espaço, daquele local entendi. de ação, sabe? Em vez de ficar no quarto ou no outro canto da E sala, né? porque assim, eu acho até legal que você pode deixar lúdico que tem ali o do papai e da mamãe, tem o do bebê, que é o pequenininho. Uhum, Se ele usa tampa, logicamente você só vai usar no banheiro. Agora, se ele usa sim. piniquinho, eu acho legal tá no banheiro, que aí você ambienta a parada, aquela ação, né? Exato. É legal também estar ali, assim, o bom, pelo menos no começo, é ficar um pouco visível para a criança, para ela assimilar Sim, ali, ela passar o olho toda hora e falar, ó, tem um piniquinho ali, ó, acho que eu vou sentir uma vontade de xixi ali, aí já olha o piniquinho. Então no começo talvez seja interessante estar por perto ali, mas pode estar ali na porta do banheiro, né, não, sim. no cantinho ali mais próximo do banheiro, depois acabar levando quando a criança já for se desenvolvendo, levar ali para o banheiro para ela fazer dentro do banheiro mesmo, né, para Eu fazer acho essa legal ambientação. a junção das duas coisas, né? Logo Uhum. no comecinho, assim, para ela ficar visível, para ela lembrar, é legal ali. Mas aí depois você vai empurrando por perto do banheiro, vai empurrando para perto do banheiro até ficar lá dentro. Toda vez que ela lembrar, ela Uhum. vai pro banheiro. Toda vez que ela lembrar, ela vai pro banheiro. Exatamente. A oitava dica aí também, que é uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena investir aí muito, que é em superfícies aí impermeável, né? O colchãozinho da criança ali, você comprar aquele lençol, tem um lençol
um forro de cama, na verdade, que é Plástico, é um impermeável, forro plastificado, né? que você pode comprar. No sofá, cara, que é uma coisa importante, que, cara, você vai lá, compra um sofá, sofazinho novinho e tal, pra fazer bonitinho, a criança vai lá, faz um xixi, faz um cocô, você vai ficar putaço, né? Então, pô, compra uma capinha de sofá impermeável, cara, para não acontecer É, acidentes ali, ou pelo exatamente. menos evitar. Principalmente se você for Mesmo, uma pessoa preocupada, né, com as suas coisas, então vale a pena é, você, mas, acho que mesmo além de você ser preocupado, é uma questão de higiene, tanto para você como para criança, para facilitar a limpeza. que uma capinha de sofá sai mais barato do que mandar lavar. Então, é um investimento Verdade. legal de se fazer, entendeu? Uma capinha, Uhum. mesmo que seja feia, das baratinhas, é um período curto ali, vai ficar ali no máximo uns 6 meses, talvez. Então, assim, não vai fazer mal, tá ligado? Eu acho E que se só você vai não quiser, fazer. se você não quiser investir também numa capa para o sofá, você pode colocar sei lá, compra um saco assim, você mesmo recorta com a tesoura e coloca no sofá, que sai bem mais barato também. Então vai facilitar muito ali na hora da limpeza, quando acontecer os acidentes, porque vai acontecer muitos acidentes, né? É, Então a gente tem que exatamente. estar Por uma preparado questão mentalmente. exatamente, por uma questão de higiene, né? Porque assim, a criança vai fazer xixi, às vezes pode ser um cocô, e nem sempre ali você lavar, esfregar ali, você vai conseguir limpar ele direito, porque vai penetrar. Uhum. Então, uma capinha para o sofá, se você tiver, normal, como assim, eu usava bastante tapete, tinha os tapetes fofinhos para ele ficar em cima, né? Para não ficar direto no Uhum. chão, ou para não ficar colocando toalha ou cobertor, qualquer coisa do tipo. Mas aí nesse período, a gente tem um tapetinho especial ali, impermeável para não ficar direto no chão, mas também para não sujar tanta coisa, né? Então você pensar nesses detalhes eu acho legal. Perfeito, perfeito. Para você não ficar tão preocupado também, você ficar tranquilo na hora que acontecer esses acidentes, sabe? Não Exatamente. acabar também destruindo coisas que às vezes você paga caro, um sofá que você acabou de comprar, sabe? E aí não tem jeito, vai acabar ficando com uma mancha, às vezes até de você tentar lavar ali, tentar esfregar com alguma coisa, com algum produto, ele vai acabar ficando uma mancha ali. Então vai lá, corta, mete a tesourinha, corta um plástico lá, coloca lá É, então, você vai e no material de fica top. construção, compra daquelas lona lá, ensaca ali o seu Qualquer coisa, tapetinho, depois coloca alguma coisa por cima e acabou. Só para facilitar verdade. a sua vida e para você não se frustrar tanto. Perfeito. A nona dica aí é carregar roupas extras, né? Na verdade, carregar mais roupa do que a gente já. Porque, cara, eu sinceramente, eu tenho duas, uma de 6 meses e uma de 2 anos e meio. Você imagina o tanto de bolsa que eu saio de casa. Ah, é uma E aí, maleta de viagem toda vez que sai de casa, né? não, o porta-mala do carro, cara, você é louco, não cabe mais coisa. A gente tem que colocar no banco, porque tem que levar muito mais roupa, porque fora o piniquinho que eu falei pra você, que você tem que andar debaixo do braço para qualquer lugar que você vai, para você não interromper o processo ali, né? Então, carrega mais roupa Exatamente. extra do que você já carrega Isso, normalmente, né? isso é uma parte importante, assim, quando você está num processo que você acha que consegue já, vamos supor, pegar um ônibus ou fazer um rolezinho de carro com a criança sem a fralda, você tem que ter Uhum. duas coisas em mente. Que pode dar merda, né? Que mesmo você Que achando que provavelmente já vai dar. que tá na hora, provavelmente pode dar merda, então você de repente ele vai se fazer as suas necessidades ali dentro do ônibus, ou fazer na cadeirinha, no banquinho do carro, né? Então você já tem que ter um monte de roupa para isso e o psicológico preparado para falar, pode dar merda. Então, estou preparado para isso? Quero esperar mais um pouco? Espera mais um Uhum. pouco, não tem problema, coloca a fralda, bem no comecinho a gente fazia só o translado de fralda. Então vamos supor, eu moro aqui no Capão, na Coab, a gente ia ali para o shopping Campo Limpo. É uma Uhum. viagenzinha de carro ou de ônibus que dá ali cerca de, vai, tudo livre,
uns 10, 15 minutinhos. É pertinho, mas para garantir, para não ter nenhuma surpresa, saía de casa, colocava a fralda, chegava lá, já ia no berçário, tirava a fralda. Entendeu? Porque Exatamente. ali a gente ainda tem como correr para um banheiro, alguma coisa. Dentro do ônibus não tem como. Então, aí a gente começou fazendo isso, logo a gente já parou. Entendi. Mas no começo a gente já usou dessa tática aí. Pra gente, uma coisa que a gente tá acostumando a fazer agora é, toda vez que a gente for sair de casa, a gente perguntar pra Estela, tá com vontade de fazer xixi? Vamos no banheiro antes da gente ir? Tem certeza? Vamos fazer lá, leva ela pro banheiro. Eu falei assim, vamos sentar aqui no piniquinho só pra ver se não tem um xixizinho. A gente senta ela ali no piniquinho toda vez antes de sair de casa. A gente tá tentando acostumar cada vez mais. E para ver se já rola, para não ter esse problema, exatamente. Exatamente. E no carro também, dá para comprar aí também uns tecidos também, algumas coisas impermeáveis também, uma capa impermeável ali pro carro. E também, porque no carro é muito mais complicado. É a mesma capa que tem para cachorro, dá para você usar pro seu filhote sem problema. Exatamente. É isso aí, o pessoal que tá chegando aí também, que eu vi que chegou uma galera aí, a gente está falando aí sobre um pouco aí sobre o desfraude do bebê, a gente está compartilhando algumas experiências aqui que a gente teve. Não é nem nada muito, nem eu, Diego, não somos pediatras, nem formado em nada relacionado, mas somos pais aí viventes que se interessam pelo assunto, né, Diego? Exatamente, dois pais trocando ideia e trocando experiências do que como viveu, de onde leu, por onde e dessas coisas. A gente vai trocando ideia e tentando passar essas informações para vocês. Tem a décima dica aí, né? Tem, que é por último, que é o que a gente falou aí, que é o grande finale aí, que é a parte mais difícil, que é o desfraude noturno, né? Bom, acho que você mais do que ninguém é a pessoa certa para falar disso, já que você passou por todo o processo e eu ainda estou passando. Não, e é legal que isso já calha no que eu tinha pensado para falar de final mesmo. Porque, primeiro, desfraude noturno vai muito além da vontade da criança. Porque ela está dormindo e tem adulto que não acorda para fazer xixi. Imagine uma criança, né? Só que normalmente o adulto que não acorda, o corpo dele já entendeu que ele tem que segurar e reter aquilo para quando acordar, soltar. A criança não tem essa válvulazinha ainda no seu corpo. Então, parte mais importante, acho que é do mesmo jeito que começou que a gente estava falando sobre o translado, sobre andar de carro. Achou que está na hora de começar a deixar no noturno? É legal você colocar um forro na cama, já tá ali preparado, conversar com a criança, tipo assim, tá dando o horário que você sabe que ela vai dormir. O meu filho, ele dorme um pouco tarde. Então ali por volta das 10 horas, 11 horas, que ele tá começando a budear. Então ali a gente já fica aí no banheiro, bora no banheiro, vamos no banheiro. Se ele dorme antes, vai chegando mais ou menos nesse horário, a gente acorda ele e vai no banheiro. Parte importante é fazer antes de dormir ou antes de deitar. Só fazendo e a questão também, acho uma coisa interessante, os líquidos à noite também, né, cara? A criança não beber tanto líquido à noite, porque isso vai fazer ela acabar. Ajuda. Né? O meu problema, isso não é um problema, a gente dá graças a Deus, né? O Felipe, ele bebe muita água, o dia inteiro bebendo, ele passa o dia inteiro bebendo água, tanto que assim, se ele toma café da manhã, às vezes ele toma café com pãozinho, o leitinho ali com Toddy, com Nescau e um copinho d'água. Almoçar, o almoço, o copinho de suco ali e um copinho d'água. E o copo d'água sempre tá à mão dele ali, então ele bebe muita água o dia inteiro. Então, assim, no nosso caso, a gente até pensou e tal, tipo, chegar mais à noite, não dá tanta água, tanto líquido, suco, leite, essas coisas, mas não deu certo, porque o bicho é viciado numa água. Então, mas ele se adaptou bem, então, de qualquer forma.
Se adaptou bem. Demorou? Cara, eu vou falar pra você que não demorou muito, não. Porque assim, eu já tenho uma sorte que o Filipe, desde pequeno, ele dorme a noite inteira. Uhum. E quando a gente tirou a fralda, como a Audrey tava full time com ele, sempre falando e tal, acho que aquilo já foi entrando na cabeça dele, ele já foi entendendo e tal. Então, assim, falar que eu nunca tive problema, que ele nunca fez na cama e tal, é mentira, que ele já fez, né? Mas aí é Uhum. isso que entra naquilo que eu ia falar no final. E a gente tem que lembrar que tem o sonho, aquele sonhozinho quando você tá com vontade de ir no banheiro. Você Sim. acha, no meio do sonho, você acha aquela moitinha perfeita. Pô, aquela moitinha gostosa, batendo até uma brisinha Imagina, assim na sua se cabeça. pra gente é Pô, difícil, né, David? Imagina pra criança. pra gente é difícil, imagina pra criança. Eu acho que a parte mais importante é aquilo que a gente já vem falando. Cara, acordou, Filipe, assim, quando ele faz, ele acorda meio assustado até, tipo, ah, fiz xixi, papai. Ah, não, filho, tudo bem. Quer fazer mais? Então vamos no banheiro, já dá aquele banhozinho nele, ele rapidinho, troca ele, arruma a cama ali, quer voltar a dormir, que vamos acordar, aí segue a vida. Segue a Segue o vida baile. normal, entendeu? Não vou brigar com ele, pô, deixar ele de castigo, repreender, é coisa que acontece. Uma criança de 4 anos, gente, não tem como a gente controlar isso 100%. Ele fica vendo filme de dinossauro, às vezes ele sonha com Tiranossauro Rex e tal. Ele ama o T-Rex, mas ao mesmo tempo que ele ama, ele tem medo. Às vezes ele sonha, fala, nossa, sonhei com o T-Rex, que medo. E numa dessas ele fez xixi e tal. Eu falei, poxa. Aí o que a gente fez? Ele tem os bonequinhos do dinossauro. A gente pegou aquele pescoçudo, que eu não lembro o nome, que é um dinossauro mais Sei. mansinho e tal. Falou, ó, pescoçudo vai te proteger contra o T-Rex. Pô, moleque dormiu, que dormiu lindo ali, já não tem mais problema também e tal. Então a gente vai arrumando jeito, tá ligado? Não E, tem a e fórmula mágica. os incidentes, ele tá com 4 anos agora, né? Tá com 4 anos agora. E qual que é a frequência desses incidentes ainda aí com 4 anos? Psh, muito raro, muito raro. É? Sei lá, ó, a gente está agora no mês 3, esse ano deve ter acontecido uma vez só. Entendi. Ah, então ele tá indo muito bem, né, cara? Não, bem, muito bem. Porque tem Não é criança que tá com que é quase. 5 anos, ainda 6 anos, 7 anos, às vezes, e ainda tá fazendo xixi na cama, né? Exatamente. Nessa parte a gente deu muita sorte. Esses incidentes aí é bem raro. Uhum. Vez que de repente ele toma bastante água de noite, vai fazer xixi, mas não sai o suficiente e tal. Então, mas é bem raro. Foi bem tranquilo essa parte do noturno pra gente. Se no começo foi um pouco mais complicado, mas aí ele foi evoluindo e foi indo bem. Não teve muito problema. Cara, e isso é ótimo, facilita muito o processo, né, cara? E Nossa, deixa a gente mais facilita muito. tranquilo também, né? Pra não, Exatamente. cara, você acordar no meio da noite com a cama toda toda molhada, aí você tem que dar banho na criança, ou quando ele já dorme aí na caminha dele, você tem que estar acordando. Ó, às vezes você tá morrendo de sono ali, aí você tem que limpar, tirar lençol. Às vezes quando molha muito, você tem que dar banho na criança, 3, 4 horas da manhã, é cansativo, né? Então, exatamente, cara, exatamente. Por isso que, assim, eu acho interessante você passar por todos os processos no tempo certo. Não adianta você falar assim, pô, faz uma semana que o meu filho não tá, já tá usando piniquinho, vou meter ele à noite ali também, que acho que vai legal. Vai, de repente você pode testar, não deu certo, volta a fralda de noite, segue o dia Uhum. fazendo ali no piniquinho normal, e trocando ideia, tenta ali é, 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 fazer o xixi, cocô antes de dormir. E uma dica interessante para Uhum. você ver quando isso pode entrar é você troca a fralda ali na hora que coloca a fralda na hora que vai dormir e quando você acorda você já troca a fralda. Se Entendi. você vê que a fralda está seca, ela passou a noite sem fazer xixi. Isso uma, duas, três, aí vai fazendo até a hora que você vai falar, ó, vamos testar sem a fralda então. Pô, faz uma semana, 2 semanas que a Estelinha não tá fazendo já, que ela acorda com a fralda seca. Então vamos tentar sem Uhum. a fralda agora. Isso eu acho que é legal, tinha esquecido até. Foi uma coisa que a gente fez.
E criar também a rotina de, assim que acordar, já ir no banheiro, facilita também, né? Não, facilita, principalmente nesse iniciozinho. Como a gente falou, ele tem que pegar o costume, né? Hoje o Felipe, às vezes, ele já acorda Uhum. e sai correndo pro banheiro, sozinho, né? Xixi, 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 ele sai correndo, porque xixi, xixi, xixi. Aí vai sozinho fazer xixi dele. E aí a gente já vai em seguida para fazer também, para escovar os dentes. Parte importante, a gente acha que eu tô ensinando ele a escovar o dente sozinho. Escovar Uhum. direitinho, né, e tal. E aí todo dia, de manhã e de noite, a gente tenta lá. Tem dia que a gente esquece, que a gente tá morrendo de sono, mas isso acontece. Eu acho que todos os processos têm que ser leve, tanto para a criança e para o pai, tá ligado? É, Eles é difícil indo ali fervorosamente, né? você criar qualquer tipo de rotina, até pra gente que somos adultos, é muito complexo você criar uma rotina do zero, né? Eu acho muito interessante a gente já ter algumas rotinas já desde criança, porque a gente já vai levar, vai trazer isso, já vai passar para os nossos filhos, né? Então acaba sendo alguma coisa muito mais tranquila de se fazer, de se passar para os nossos filhos também, né? Exatamente. É legal. Tá chegando mais uma galera ainda, a gente está quase finalizando, não é isso? Isso, exatamente. Para quem chegou agora e não sabe o que está rolando, e agora, ponto papai, é o nosso Instagram do nosso podcast, disponível em todas as plataformas aí de streaming de áudio. Se você ouve pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, por onde for, nós estamos lá. É só digitar aí agora papai, que aparece o nosso podcast. Já temos alguns episódios lá disponíveis. Acho que essa semana sai um novo. Amanhã já tem E episódio novo também, né? Eu amanhã coloquei tem. aí, ó, o link, tá fixado aí no começo aí o link. Esse link aí você já vai direto aí para. Você pode escolher a plataforma que você tem aí no seu celular, qual plataforma que você usa, e ele já tem disponível todos os nossos links de acesso aí para o podcast. Ou você pode jogar direto lá na sua plataforma de áudio, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, direto lá. E agora, papai, Isso, e a exatamente. gente já tem alguns episódios, amanhã já vai sair mais um episódio também. Inicialmente, agora já tem, a gente está Lembra postando. de seguir o nosso canal lá, principalmente acho que no Deezer e no Spotify, que eu conheço um pouco mais, dá para você seguir, para sempre quando vai aparecer episódio novo, vai aparecer lá para você A gente curtir. avisa aqui também na página. Isso. Se possível, compartilhar com os amigos aí a nossa página aqui no Instagram, pro amigo papai, pra amiga mamãe, que aí a gente sempre está soltando algumas dicas, algumas postagens, tá rolando, vai começar a rolar essa live um pouco mais frequente também, e ajuda a gente a divulgar esse projeto que está bem legal e a gente está bem empolgado em fazê-lo. Também a gente vai sortear alguns presentes logo menos também. A gente estamos fazendo também umas camisetas personalizadas aí, então vai ter alguns presentinhos para quem nos acompanha na página aí, direto lá no podcast. Exatamente. Bom, acho que para finalizar e para resumir, cara, bom, o processo ele não é fácil, ele é muito cansativo. Ele é um processo que você precisa persistir, como qualquer coisa na vida, na verdade, e como qualquer coisa na paternidade, na criação dos filhos. Mas eu acho Isso. que vale a pena, porque é uma evolução para o seu filho. Você vai economizar bastante também, que é uma coisa muito importante, né? Porque os gastos vão, E né? Então é bom você eliminar uns que fica para trás e vai ter outros para frente. Então, isso daí. exatamente. E se você começou a fazer o processo do desfraude, se você retrocedeu algum motivo, pô, continua dali, porque eu acho que é como fazer dieta, né? Se você está fazendo a dieta ali, em algum momento você quebrou ali, pô, finge que aquilo dali não aconteceu e continua. Volta duas casinhas e segue o baile. É isso aí. Show de bola, acho que é basicamente isso. Obrigado aí pro pessoal que deu a força, pessoal que veio aí nos prestigiar, pessoal que tá curtindo aí a página, que tá mandando mensagem, mandando dica também. Obrigado aí para todo mundo aí, obrigado, Deviteira.
que tá comigo aí É nessa isso aí, caminhada, mais uma galera. E caminhada. agora, papai, tamo junto, fortalece a gente aí, divulga pros brother, pras mina, pros mano, pras mona, pra todo mundo. Vamos difundir essa ideia aí da paternidade moderna, do pai ativo, da paternidade ativa, que isso é muito importante. É importante para a criança, e é importante para você como evolução de ser humano. E essa é nossa missão e nossa ideia. Fechou? Falou bonito, hein, Deviteiro? Caramba, hein? Você é quase um Ó, pondé, né? Um pondé do. nós tenta, né, pai? Como que é o nome daquele outro filósofo que é carecão também, que eu esqueci o nome? Você tá parecido com ele, inclusive. É isso aí, valeu, Deviteira. Tamo junto. Fala Amanhã aí, tem tamo episódio junto. novo. E amanhã tem episódio novo aí do podcast. Se vocês quiserem acessar aí Facebook, Instagram também. Aqui. Valeu. Tchau, tchau.